Olá, querido coração. Que a paz do Cristo te envolva neste instante e que a luz dos bons espíritos te abrace, onde quer que você esteja. O vídeo de hoje é uma travessia entre mundos, um chamado silencioso para aqueles que sentem falta de alguém que partiu, mas ainda vive. Você já sentiu que a ligação com um ente querido falecido é tão forte, tão íntima, que parece desafiar a própria morte? Pois talvez ela realmente desafie. Imagine descobrir que o amor que te uniu a essa pessoa não foi interrompido, apenas transformado. Neste vídeo, vamos mergulhar juntos nos ensinamentos de Chico Xavier, aquele que com simplicidade tocava o invisível e revelar uma verdade que pode mudar sua forma de ver a vida, a morte e o reencontro. Será possível viver outra existência com quem amamos? Há um plano maior, uma promessa silenciosa entre as almas. Permaneça comigo até o fim, pois vamos decifrar os sinais espirituais, os compromissos de outras vidas e a razão pela qual alguns laços resistem ao tempo, ao corpo e ao túmulo. Não é um vídeo, é um reencontro que talvez sua alma esteja esperando há muito tempo. E antes de começarmos, comente aqui embaixo: nossa ligação é eterna. Essa frase será o seu convite fraterno, o seu recado ao universo de que o amor em espírito nunca morre. Vamos juntos descobrir o que Chico Xavier revelou sobre os reencontros da alma. Quando a saudade aperta, o coração busca uma resposta no silêncio. Ele se pergunta: será que um dia, em outra vida, nos reencontraremos? Essa pergunta não vem da mente, mas da alma. Ela sabe que os laços verdadeiros não se rompem com a morte. Chico Xavier nos ensinou que os sentimentos mais puros permanecem intactos no plano espiritual. Quando amamos alguém de forma verdadeira, esse amor se transforma em elo entre os mundos. Não importa o tempo, nem o lugar. As almas afins sempre encontrarão um caminho de volta. O reencontro espiritual não depende apenas do desejo, mas da sintonia vibracional. Se estamos conectados pela luz, pelo bem, pela evolução mútua, o reencontro se torna não apenas possível, mas inevitável. É como uma promessa feita antes mesmo de nascermos. Muitos espíritos fazem compromissos entre si antes de encarnar. Decidem viver como pais, filhos, irmãos ou companheiros, não por acaso, mas por necessidade evolutiva. O amor, então, vira escola, e o reencontro, uma lição que se repete até ser completamente compreendida. Quando perdemos alguém, sentimos a ausência do corpo, mas o espírito continua vivo, ativo, às vezes bem próximo de nós. Em sonhos, em pressentimentos, em pequenos sinais do cotidiano, a alma sente, e Chico dizia: onde há amor, há sempre presença. Nem todo reencontro será nesta mesma existência. Às vezes, é preciso que um de nós siga adiante, aprenda mais, cresça. O tempo espiritual não tem pressa, mas o que está prometido entre dois espíritos que se amam com verdade, um dia se cumpre. A dor da separação é humana, mas o consolo é espiritual. Entender que aquele que partiu não desapareceu, apenas mudou de plano, é o primeiro passo para reencontrá-lo, em paz, em sintonia e, quem sabe, em outra jornada juntos. Os laços espirituais não são feitos de palavras ou contratos. São feitos de vibração, de memória, de aprendizado. Quando duas almas evoluem juntas, criam entre si um campo de luz que atrai o reencontro. Essa energia é mais forte do que a morte. Chico dizia que o amor nunca se perde. Ele pode até se calar por um tempo, mas sempre encontra uma maneira de se manifestar novamente. Às vezes, em um novo abraço, em um novo corpo, em uma nova encarnação que vem para unir o que ficou separado. Muitos pais que perdem seus filhos, ou casais que se separam pela morte, reencontram-se mais tarde como irmãos, filhos, amigos, parceiros. O espírito, ao retornar à Terra, muitas vezes carrega essa missão de reencontro para concluir algo que ficou inacabado. Nem sempre percebemos isso. Mas aquela conexão inexplicável com alguém que acabamos de conhecer pode ser sinal de uma história antiga, de uma ligação que vem de outras existências. E quando isso acontece,
o coração reconhece antes da razão compreender. Os reencontros espirituais têm uma missão: curar, ensinar, completar. A dor da perda nos transforma, e essa transformação nos prepara para o próximo passo. Quando há aprendizado, o reencontro não só é possível, ele é necessário para concluir o ciclo da evolução conjunta. Há casos, segundo Chico, em que duas almas prometeram se reencontrar, mas tomaram caminhos tão diferentes, tão distantes da luz, que essa promessa precisa ser adiada. Não há castigo nisso. Apenas a sabedoria do tempo espiritual, que respeita o livre-arbítrio de cada ser. O perdão é muitas vezes a chave do reencontro. Se ainda há mágoas, ressentimentos, culpas, o laço enfraquece. Por isso, quem deseja reencontrar um ente querido deve trabalhar a paz interior. O reencontro não se dá pelo sofrimento, mas pela vibração do amor limpo. A oração sincera é um dos meios mais poderosos de manter essa conexão viva. Quando oramos com o coração, emitimos uma luz que alcança o outro, onde quer que ele esteja. Chico afirmava: nenhuma prece feita com fé deixa de ser ouvida no mundo espiritual. Aqueles que sentem saudade profunda, muitas vezes, sonham com quem partiu. E nesses sonhos, há encontros verdadeiros. O espírito, em desdobramento durante o sono, visita lugares, encontra-se com amores antigos, recebe consolo. É o plano espiritual se manifestando discretamente na rotina humana. O tempo da alma não é igual ao tempo do relógio. Às vezes, uma vida parece longa, mas é apenas um momento dentro de uma história muito maior. E nesse contexto maior, um amor verdadeiro jamais termina, ele apenas muda de forma. Os espíritos amigos, os mentores, acompanham esses processos com cuidado e sabedoria. Eles sabem quando é hora de permitir um reencontro e quando é necessário o afastamento. Tudo acontece no tempo certo, do jeito certo, mesmo quando o coração humano não entende. A fé, então, é o nosso combustível. Não a fé cega, mas a fé que sente, que compreende que a existência continua, que o amor não morre e que a morte não é um fim, mas uma ponte. E do outro lado, alguém pode estar esperando. Quem hoje sofre com a perda de alguém querido deve lembrar: se o amor foi real, puro, respeitoso, ele não se encerra aqui. Ele apenas atravessa o véu do invisível e aguarda o momento certo de florescer novamente em outro tempo, em outra vida. Há algo misterioso em certos encontros. Às vezes a gente conhece alguém e sente uma paz antiga, como se os olhos já tivessem se visto antes. Isso não é ilusão, é memória espiritual. São ecos de um amor que ainda pulsa além do tempo. Quando duas almas se tocam no plano físico, mas o vínculo é do plano invisível, algo diferente acontece. O coração reconhece o que os olhos não veem, e a sensação é de reencontro, não de descoberta. Porque já houve um tempo em que foram um só. Nem sempre o amor retorna da mesma forma. Às vezes, volta como amizade, como cuidado, como proteção. Pode até vir silencioso, sem palavras, apenas como presença. Mas dentro do espírito, a ligação permanece viva, mesmo que o mundo diga que acabou. O reencontro entre almas antigas não exige provas. Ele se manifesta nos gestos, no silêncio confortável, no olhar que fala. Há pessoas que entram na nossa vida e a sensação é de que sempre estiveram ali. Isso é amor espiritual, que não conhece o esquecimento. A morte não quebra alianças feitas no plano da luz. Ela apenas silencia por um tempo a convivência. Mas o plano espiritual trabalha em segredo, preparando reencontros, reconciliações, recomeços. Nada se perde quando foi vivido com verdade. Tudo volta. Tudo se renova. Muitos confundem apego com amor. Mas o que une as almas não é o desejo de possuir, e sim de libertar. O verdadeiro reencontro espiritual só acontece quando há entrega e liberdade. Quando há crescimento dos dois lados. Sem isso, o laço se enfraquece. Existem promessas feitas antes de nascer. Compromissos silenciosos, assumidos no mundo invisível, onde os espíritos planejam reencontros para curar feridas antigas. Às vezes,
essas almas se cruzam de novo na Terra. Outras vezes, só no plano espiritual. Mas o encontro acontece no tempo exato. Algumas perdas não são exatamente perdas, são partidas provisórias. A alma que se vai, muitas vezes, volta em outros papéis, em outras fases, porque quando há sintonia verdadeira, o destino encontra um jeito de reunir aquilo que a dor tentou separar. O sofrimento, embora doloroso, é uma ponte. Ele abre canais que estavam fechados, sensibiliza a alma, amadurece o espírito. E é nesse estado de abertura que muitos reencontros começam. Quando o coração está ferido, mas disposto a amar de novo, o universo age. Tem gente que sente saudade antes mesmo de conhecer alguém, como se a ausência de um amor antigo ainda ecoasse no presente. Essa sensação é sinal de que o reencontro está próximo. É o espírito avisando que algo grande está por vir. Há uma lei de afinidade que age no invisível. Ela aproxima almas que vibram na mesma frequência, que compartilham aprendizados e histórias. Quanto mais você se cura, mais atrai aqueles que têm a missão de crescer junto com você, inclusive os que já partiram. Os laços verdadeiros não dependem da matéria. Eles resistem à distância, ao tempo, ao silêncio, porque não se baseiam na presença física, mas na ligação energética. Quando dois espíritos estão conectados, nem a ausência é capaz de apagar o que foi vivido. Se você sente que alguém que partiu ainda vive dentro de você, não está enganado. Essa presença que te conforta nos momentos difíceis é real. A alma daquele que você ama continua te acompanhando, mesmo que você não possa vê-la com os olhos do corpo. Certos reencontros se dão nos planos mais sutis, quando a mente adormece e o espírito se liberta. Durante o sono, muitas almas se reencontram em silêncio, em colônias espirituais, em jardins de cura. E no dia seguinte, o coração desperta mais leve, sem saber por quê. O que chamamos de coincidência, muitas vezes, é agendamento espiritual. Encontros que parecem casuais foram, na verdade, preparados há muito tempo por mãos invisíveis. Tudo aquilo que é essencial para o espírito vem na hora certa, com a roupagem exata, mesmo que não percebamos. Quando você se conecta com sua essência, naturalmente se aproxima daqueles que vibram na mesma frequência. O reencontro não é só um evento externo, é um reflexo da sua própria elevação. Quanto mais você se ilumina, mais as almas afins se aproximam. A dor da saudade é um sinal de que o amor continua vivo. E onde há amor verdadeiro, há pontes sendo construídas. Mesmo que você não veja, mesmo que não compreenda. A espiritualidade trabalha em silêncio, ligando corações separados pela distância física. O destino une e separa, mas nunca erra. Aquilo que precisa acontecer, acontecerá, mesmo que em outra existência, mesmo que em outro corpo. O importante é manter o coração em paz, a consciência limpa e a alma aberta para o reencontro. Às vezes, o reencontro não virá da forma como você espera. Pode vir como um aprendizado, como um sonho, como um sinal. Pode vir em outra pessoa, em outro olhar, em outro tempo. Mas virá. E quando vier, você saberá, sem dúvida. Amar espiritualmente é confiar no invisível. É saber que nada se perde quando há sentimento verdadeiro. É aceitar a saudade como ponte e não como fim. E, sobretudo, é permanecer vibrando o amor, mesmo na ausência. Porque o reencontro não é promessa, é certeza. Existem amores que não foram feitos para durar apenas uma vida. Eles carregam um magnetismo tão profundo, uma ternura tão pura, que atravessam os séculos, buscando o reencontro. Quando esse amor encontra espaço em dois corações prontos, ele floresce novamente, como se nunca tivesse partido. A espiritualidade não trabalha com urgência, mas com precisão. Ela conhece a medida certa do tempo. Se algo precisa amadurecer, ela espera. Se dois espíritos ainda não estão prontos para se reencontrar, ela protege o vínculo, mas adia o encontro, até que ambos estejam preparados. Quando sentimos uma saudade que dói mais do que deveria, pode ser que aquela ausência seja um espelho de outra ausência, mais antiga, mais profunda.
O espírito reconhece no agora uma dor que vem de longe. E isso já é o início do reencontro. Às vezes, o reencontro não exige um novo corpo. Ele acontece no plano do pensamento, da oração, da vibração. O amor que não se apaga continua se comunicando em silêncio, em sintonias invisíveis que só quem sente pode entender. E esse amor guia nossos passos. Quando duas almas se reencontram em sonho, o corpo dorme, mas o espírito desperta. Muitas vezes, esses encontros servem para trazer consolo, orientação ou apenas aquele abraço que o tempo e a distância impediram. O espírito não precisa de permissão para amar além da morte. O reencontro espiritual não é uma recompensa, mas uma consequência. Ele é fruto da evolução compartilhada, da caminhada interna de cada ser. Quando o coração está livre de peso e a alma aberta à luz, o universo responde com encontros que curam e fortalecem. Se você sente que ainda tem algo por viver com alguém que partiu, essa sensação não é um erro. É uma lembrança do espírito. E pode ser também um chamado para perdoar, para agradecer, para orar. Cada gesto de amor encurta a distância entre os mundos. A dor que nos transforma é a mesma que nos empurra para o reencontro. Porque quanto mais nos tornamos conscientes da vida além da matéria, mais entendemos que a morte não separa o que o amor ligou. A separação é apenas uma pausa no caminho. Quando você olha para o céu e sente saudade, saiba, alguém também está olhando para você do outro lado. O elo entre os planos não se rompe. Ele vibra, ele chama, ele ilumina. O amor é o único idioma compreendido em qualquer dimensão. As almas afins carregam em si o mesmo tom de luz. Por isso, mesmo após milênios, quando se encontram, o brilho é reconhecido. Não há confusão nem dúvida. A frequência é a mesma. O olhar é o mesmo. Só o tempo mudou o cenário. A maior prova de amor espiritual é deixar o outro livre para seguir sua evolução. Não há apego, não há cobrança, apenas o desejo sincero de que o outro brilhe. E quando essa liberdade é ofertada com amor, o reencontro se torna inevitável. Não existe acaso nos encontros de alma. Existe propósito. Mesmo aqueles encontros breves que parecem insignificantes podem carregar histórias de outras vidas. Às vezes, um reencontro não vem para durar, mas para completar algo, curar algo, resgatar algo que foi esquecido no tempo. Se alguém partiu antes de você, não se desespere. A jornada continua para todos. Às vezes, quem parte cedo é quem já cumpriu sua missão. E quem fica precisa aprender a amar sem a presença física. Uma das lições mais profundas da alma. Há almas que se atraem por afinidade, outras por necessidade. Mas quando duas almas se amam e se ajudam a crescer, a ligação se torna inquebrável. Mesmo que a terra se desfaça, mesmo que os corpos mudem, elas se encontrarão, como dois rios que buscam o mar. A presença invisível de alguém que amamos pode ser sentida de forma suave, como um perfume que atravessa a sala, como uma brisa que toca o rosto, como um pensamento que vem do nada. Nesses momentos, saiba, não está sozinho. Alguém ainda te ama do outro lado. O tempo não apaga os laços da alma. Ele apenas os transforma. Aquilo que começou em outra encarnação pode renascer com mais força em uma próxima, porque o amor verdadeiro amadurece com o espírito e nunca se desfaz. Apenas se prepara para florescer de novo. Existem encontros que acalmam a alma. A presença da pessoa é um remédio, a conversa é um bálsamo, o silêncio é leve. Isso não é coincidência. São marcas de reencontros espirituais, de vínculos antigos que encontraram nova chance de existir. O amor sabe onde renascer. Há reencontros que ainda não aconteceram, mas seu coração sente que virão. Por isso, continue caminhando com fé, com serenidade, com propósito. Cada passo em direção à luz te aproxima de quem te ama além do tempo. O reencontro é uma construção feita de escolhas diárias. Amar espiritualmente é confiar no tempo do universo. É aceitar que alguns reencontros pedem silêncio, paciência, preparo.
E é também saber que o que é verdadeiro não se perde. Apenas repousa, até que a vida, sábia como só ela, desenhe um novo capítulo entre vocês. Se você sente que há algo a ser vivido com alguém que já partiu, respeite esse sentimento. Cuide dele com carinho. Nutra-o com oração, com amor, com evolução pessoal. Porque aquilo que é real, retorna. E quando retornar, será ainda mais forte, mais puro, mais eterno. O tempo espiritual não conhece pressa. Ele se move em silêncio, com uma precisão que a mente humana não compreende. Se você ainda não reencontrou quem ama, talvez seja porque ainda estão sendo preparados, em planos separados, para viver algo que só a evolução permitirá. A saudade é um lembrete de que o amor permanece vivo. E embora doa, ela também cura, porque nos faz lembrar que somos mais do que carne e osso. Somos espírito, memória e promessa. E onde há promessa verdadeira, há reencontro marcado no tempo de Deus. Às vezes a resposta não virá em palavras, mas em sensações. Um arrepio sem motivo, uma emoção repentina, uma paz que chega do nada. São sinais sutis da presença de quem já não está visível, mas nunca deixou de estar ao seu lado. O espírito não se perde no além. Ele se orienta, se transforma, se prepara, e enquanto isso, observa os que ficaram. Envia sinais, preces, pensamentos. O reencontro não é obra do acaso, é consequência da conexão que permanece mesmo quando os olhos já não se veem. Existem vínculos que o tempo não consegue romper, porque foram construídos com entrega, sacrifício, luz. São vínculos que ultrapassam o corpo, que resistem à dor, que sobrevivem à ausência. E quando dois espíritos estão ligados por esse tipo de amor, o reencontro é destino. Não tenha medo do silêncio, é nele que as respostas mais profundas se revelam. Quando tudo parecer quieto demais, talvez esteja acontecendo o trabalho mais bonito do universo, o preparo de um reencontro. Porque o amor não grita, ele sussurra no tempo certo. O coração é sábio, ele reconhece antes da mente compreender. Por isso, quando você sentir que algo dentro de você chama por alguém que já partiu, não ignore. Pode ser o eco de uma ligação que está prestes a se renovar em outro plano, outra vida. Toda separação carrega em si uma oportunidade de crescimento. Às vezes, dois espíritos se afastam para que possam se reencontrar mais fortes, mais leves, mais conscientes. E quando voltam a se encontrar, mesmo que em outra vida, trazem dentro de si a sabedoria da distância. Não há dor que dure para sempre quando o amor é verdadeiro, porque o amor, ao contrário da dor, não tem fim. Ele continua se manifestando em outras formas, em outros tempos, até que tudo se alinhe para que os corações possam pulsar juntos outra vez. A fé é um farol. Quando você a mantém acesa, mesmo na escuridão da ausência, você ilumina o caminho para o reencontro. Não importa quanto tempo leve, o amor, guiado pela fé, sempre encontra a estrada certa para voltar ao coração que o originou. Se um dia você se sentir abraçado sem razão, acolhido sem presença, emocionado sem motivo, aceite. É o espírito daquele que te ama encontrando uma brecha no tempo e no espaço para tocar seu coração. O reencontro começa nesses pequenos gestos invisíveis. A evolução espiritual é o que define o reencontro. Quanto mais você cresce, mais próximo fica da sintonia daquele que partiu. Não se trata de esperar, trata-se de caminhar. Cada passo rumo à luz encurta a distância entre você e o espírito amado. Certos reencontros são tão fortes que, mesmo sem palavras, curam mágoas antigas. A presença basta. O olhar resgata. O silêncio acolhe. Quando duas almas estão prontas, basta estarem próximas para que toda a dor acumulada se dissolva no abraço que foi prometido antes do tempo. A lembrança que insiste em permanecer, o cheiro que aparece do nada, a música que toca no momento exato. Tudo isso pode ser mais do que coincidência. São rastros de um espírito que ainda caminha com você, preparando com ternura o reencontro inevitável. Quando o espírito decide voltar, ele busca rostos conhecidos, vínculos antigos,
laços inquebrantáveis. O amor vivido no passado não desaparece. Ele adormece para depois renascer com mais força. E quando esse reencontro acontece, a sensação é de lar. Não importa onde ou como. Não precisamos entender tudo agora. Há coisas que só farão sentido quando o espírito estiver mais amadurecido. O reencontro pode parecer distante hoje, mas ele já está sendo semeado pelas mãos invisíveis que conhecem os desejos mais profundos da alma. Confie nesse processo. O amor espiritual é paciente. Ele não cobra, não exige, não implora. Ele apenas existe, firme, silencioso, confiante, porque sabe que o tempo da verdade sempre chega. E quando chega, traz de volta o que a ausência tentou apagar, mas não conseguiu. A vida não erra nos reencontros. Se você ainda não reencontrou quem partiu, é porque algo maior está sendo alinhado. Confie nessa espera. Ela também é amor, porque até o tempo tem seu jeito de cuidar de nós quando o coração insiste em recordar. Existem reencontros que acontecem sem que percebamos. Um olhar cruzado na rua, uma sensação estranha ao ver um desconhecido. Pode ser um espírito antigo com quem você compartilhou histórias, dores, amores, e o universo te deu uma chance de reviver, curar, recomeçar. Não é necessário forçar nada. O reencontro virá quando o espírito estiver preparado para reconhecer, acolher e viver esse amor sem medo. Enquanto isso, ame o presente, ame a si mesmo e mantenha a alma limpa. Porque a alma leve atrai tudo aquilo que é verdadeiro. Que seu coração esteja em paz agora. Que a presença silenciosa de quem você ama te abrace neste instante, mesmo que em espírito. O amor verdadeiro não conhece despedidas. Ele apenas muda de forma, esperando o reencontro que a alma já sente. Se há saudade, há ponte. Se há amor, há retorno. E se você chegou até aqui, é porque carrega em si um chamado espiritual. Acredite, nada está perdido. O tempo da vida é curto, mas o tempo da alma é eterno. Continue sua caminhada com fé. Cada gesto de amor, cada oração sincera, cada pensamento de luz, constrói o reencontro que você tanto deseja. Não olhe para o céu com dor, mas com esperança. O espírito que partiu continua te amando profundamente. Agora compartilhe este vídeo com alguém que também sente saudade. Vamos espalhar consolo, fé e verdade. Comente abaixo. O amor sempre volta. E deixe que essa frase reverbere entre os planos. E claro, curta, comente e se inscreva para mais mensagens como esta. Até o próximo vídeo, com outra mensagem que sua alma precisa ouvir. Que a luz te envolva, que a paz te guie e que o reencontro, no tempo certo, se revele. Porque o amor que vem do Espírito nunca falha.